Era para ser apenas mais um presente em que as crianças iriam amar brincar. Um piano na sala parecia um sonho distante, mas se tornou possível graças ao talento que Fred tem para pechinchar e comprar coisas em estado precário para a reforma. Após instalar o velho piano em sua sala, chamou ansiosamente as 3 crianças que correram pelas escadas se revezando para praticar o que vinham aprendendo nas aulas de música na escola. Mas nem todos ficaram felizes. Marta, sua esposa, o questionou por ter comprado o piano sem o seu consentimento. E Fred se defendia ao afirmar que comprou quase de graça e que reformou junto com seu primo, que é luthier de instrumentos musicais, e que aquela era uma surpresa para as crianças. Logo de cara, Marta detestou o piano. Como jornalista, passava horas em casa escrevendo e pensava como iria conseguir se concentrar com as crianças fazendo barulho nele o dia inteiro. O fato de que nunca foi uma fã de instrumentos musicais também contribuiu para seu desgosto. Mas as crianças estavam felizes e não tinha uma única manhã em que acordavam sem correr de escada abaixo para brincar com o piano. Uma certa noite, após colocarem as crianças para dormir, Fred e Marta deitaram em suas camas e começaram a fazer amor. Marta ficou por cima de Fred, que colocou a mão em seu pescoço, até chegar em seus lábios. E quando tudo ficava mais intenso e suas respirações ficavam ofegantes com a cadência do sexo, Marta para. Coloca o dedo para cima como um sinal para que Fred prestasse atenção em algo e pergunta se ele está escutando. Fred diz que não ouviu nada e pede para que continuem o que estava fazendo. Mas Marta se levanta, coloca sua camisola e diz que alguma das crianças acordou na madrugada e foi brincar com o piano. Fred implora para que ela volte para a cama e diz que não estava ouvindo nada, mas ela não se convence e sai do quarto para verificar qual das crianças havia acordado. Enquanto Marta desce as escadas para chamar a atenção da criança que havia desobedecido, Fred vai ao quarto das outras para verificar se tudo estava bem. Ao chegar nele, percebe que os 3 estavam dormindo e os cobre. Ele estranha a demora de Marta em subir as escadas de volta, afinal, nenhuma das crianças estava lá embaixo. O que ela está fazendo? Ele se questiona. Então, ele decide ir até lá, desce as escadas e encontra Marta com uma mão sobre o piano, como quem estivesse o acariciando. Ela anda lentamente ao redor dele sem saber que Fred a observava. Então, acreditando ser algum tipo de sonambulismo, ele decide falar com ela. Chega ao seu lado e pergunta: "Bonito, não?" Marta desperta daquele estado de hipnose em que estava e pergunta o que ele havia dito. Mas Fred só pede para deixar para lá e voltar para a cama. Os 2 voltam, mas viram e dormem. No café da manhã, no dia seguinte, enquanto servia o cereal das crianças, Marta perguntava quem deles acordou de madrugada e foi ao piano. Mas Fred os defende, dizendo que os 3 estavam dormindo e seria impossível que um deles subisse as escadas sem que ela tivesse visto. Naquela noite, todos foram dormir e certa hora da madrugada Fred se virou para abraçar sua esposa, mas tudo o que encontrou foi um lado vazio da cama. Intrigado, ele calça seus chinelos e desce as escadas procurando por ela, mas fica surpreso ao encontrá-la exatamente no mesmo estado em que a havia visto no dia anterior, andando ao redor do piano, com uma das mãos tocando levemente sua madeira. Desta vez, ele reluta em acordá-la. Ele resolve observar um pouco e, ao se aproximar, percebe que ela não nota sua presença. É como se estivesse obcecada pelo piano e não se importasse com nada mais que estivesse ali. Tudo acaba quando Fred começa a ficar assustado e a chama. Ela olha para ele como se tivesse despertado e então ele a conduz de volta para a cama e eles dormem. No dia seguinte, ele tenta puxar o assunto e conversa com ela sobre seu sonambulismo que aconteceu nas 2 noites anteriores. Mas tudo que ela fala é que lembra apenas de ter ouvido o piano tocando mais uma vez e sair para verificar qual das crianças estava nele. A justificativa piora a preocupação de Fred, que sabia que as crianças não haviam descido. Ele decide então colocar uma tampa protetora nas teclas, de forma que as crianças não pudessem abrir. Ele sabia que não tinha como ser uma delas, mas acreditava que assim Marta conseguiria dormir mais tranquila e perceber que tudo não passava de coisas da sua cabeça. Mas o esforço de Fred foi em vão. Quando chegou a madrugada, foi a vez dele acordar assustado. Dessa vez, ele conseguia ouvir o piano tocando. Mas a música não era simples. Por mais que as crianças tivessem aulas na escola, não tinham idade para tocar algo tão complexo. Ao despertar, percebe que Marta novamente não estava na cama e corre até as escadas para ver o que estava acontecendo.
Ao chegar na sala onde o piano se localizava, percebe que era Marta quem estava tocando. Como isso seria possível? Ele se perguntava. Marta jamais havia sequer sentado à frente de um piano antes, nunca havia feito aulas de música, mas o tocava como uma profissional. O dia seguinte foi mais estranho ainda. Assustado, Fred não conseguia encontrar outra explicação a não ser de que o piano era mal assombrado. Havia comprado por uma pechincha e o antigo dono, que o tinha em uma loja de antiguidades, não relutou em vendê-lo por um preço muito abaixo do que se esperava. Foi então que naquele mesmo dia, ao sair do trabalho, Fred decidiu passar em frente à velha loja de antiguidades onde comprou o piano. Verificou que ela ainda estava aberta. E quando o dono, o mesmo senhor que havia lhe vendido o instrumento, se preparava para fechar a porta, ele chegou e pediu para conversar com ele. O velho olhou e disse: "Pois não?" Fred disse com calma que sabia que ele vende coisas velhas e que ele havia comprado por vontade própria, mas disse que coisas estranhas estavam acontecendo em sua casa e que se o velho soubesse de algo errado com o piano, que por favor lhe contasse para que pudesse proteger sua família. No fundo, ele tinha esperanças de que tudo não passasse de uma paranoia e que um dia encontrasse uma explicação plausível para tudo o que aconteceu, mas precisava tirar aquela dúvida na esperança de que quem lhe vendeu negasse qualquer problema. Mas não foi o que aconteceu. O velho olhou para ele e disse: "Achei que essas coisas parariam de acontecer depois que você reformasse o piano." Espantado, Fred olha para ele e diz: "Como assim? O que tem o piano?" O senhor fica parado por um tempo, calado, mas responde: "É melhor você entrar, rapaz. Me acompanhe, eu vou lhe contar." Cerca de 1 hora depois, Fred sai da loja muito assustado e apressado para chegar em casa. Pega o seu carro, estaciona rápido e entra correndo. Marta estava com as crianças e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas Fred só dizia para todos arrumarem as malas, que naquela noite dormiriam em um hotel e no dia seguinte levaria o piano para ser destruído. As crianças questionaram o motivo, afinal elas amavam aquele instrumento. Mas ele disse que não tinha tempo para explicar naquele momento. Olha para a esposa assustado e diz: "Marta, você corre perigo, preciso tirar você daqui." Ao dizer essas palavras, a luz da casa se apaga. As janelas se fecham, as crianças se assustam e todos ficam espantados. Então Fred tenta segurar as crianças com uma das mãos e as malas com a outra e tenta sair daquela casa o mais rápido possível. Ele desce as escadas pelo escuro até que consegue abrir a porta da frente, mas ao chegar lá fora, percebe que Marta não estava entre eles. Ele pede para que as 3 crianças entrem no carro e fiquem juntas, dando ordem para que o mais velho ficasse de olho nos menores. Ele vai até o porta-luvas do carro e pega uma lanterna, volta para casa e tenta resgatar Marta. Mas ao abrir a porta, ele aponta a lanterna e começa a dar passos para trás, dizendo: "Não, não, não, não!" A polícia aparece ao local. Marta estava morta. Havia se enforcado em um lustre que ficava exatamente acima do piano. Alguns dias depois, Fred é convocado à delegacia para prestar depoimento sobre a morte de sua esposa. Mesmo sabendo que ninguém acreditaria, ele decide contar a verdade. "Querem saber o que aconteceu de verdade? Então lhes contarei o que aconteceu de verdade", disse ele. Com o delegado ouvindo, ele começa a falar. "Vou lhes contar em detalhes o que aconteceu. Quem matou Marta fui eu. Eu a matei. A matei quando trouxe aquele maldito piano para dentro da minha casa. O piano que ela sempre foi contra em ter. O piano pertencia a Franz Hellberg, um pianista judeu que fugiu do Holocausto e se apresentava em um bar aqui da cidade nos anos 50. Ele se apaixonou por uma mulher, a dona do bar em que ele se apresentava, e juntos viveram um romance proibido e escondido. Foi algo muito intenso. Mas um dia, enquanto Franz tocava no bar, o marido dela encontrou uma de suas cartas, uma das cartas que ele havia escrito para sua amada. Na carta ele contava detalhes de como os dois fugiriam para viver juntos o seu amor. Naquela noite o dono do bar perdeu a cabeça, e quando Franz tocava uma das músicas de seu repertório, ele ateou fogo no piano e no pianista. Todo o público viu aquele homem morrer na frente deles, queimado, desesperado, gritando. Na mesma noite, a moça que havia prometido amá-lo na vida e na morte se matou com uma corda colocada em cima do que sobrou daquele piano. O mesmo piano em que eu comprei. O
O senhor está querendo me dizer que um piano mal-assombrado matou sua mulher? Perguntou o delegado. Estou querendo dizer que as memórias amaldiçoadas daquele piano fizeram Franz acreditar que Marta era sua amada e a conduziu para o mesmo destino, respondi. E como o senhor sabe disso? Questionou o delegado. O dono da loja de antiguidades que me vendeu aquele piano disse que durante décadas, mesmo aos restos, mesmo sem todas as cordas, muitas pessoas ouviram aquele piano tocar. Sempre a mesma música. Isso era ouvido por mulheres, como se ele quisesse as atrair. O delegado continua. Posso saber qual é a música? Moonlight Sonata, do Beethoven. O delegado pegou seu celular, digitou o nome da música e a colocou para tocar. Se você gostou do conto, deixe o seu like, compartilha com os amigos e inscreva-se no canal. Assim você vai estar incentivando a gente a produzir mais conteúdos como esse. Agora um bônus exclusivo para o nosso canal no YouTube. Contos geralmente não têm final explicado, mas se você é daquelas pessoas que gosta de saber o desfecho, a gente vai contar agora o que aconteceu a seguir. A investigação concluiu que Fred não teve absolutamente nada a ver com a morte da Marta e apontou o suicídio. Obviamente, apesar do interesse do delegado, ninguém acreditou na história de Fred. E no final, o piano foi destruído, totalmente incinerado, e Franz Hellberg pode agora descansar em paz e nunca mais vai fazer nenhuma vítima.